Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com o lançamento. Ludão, vamos lá, preciso postar a promoção de hoje, amor, e assim, tô sem engajamento. Então você vai me ajudar? Vou colocar assim, a Dudão é a maior consumidora da El Pink, que ajuda a mãe solteira de 3. Amor, acabou. Todo mundo vai pensar que eu terminei com o Vini. Não assisto Virgínia, mas quando a gente abre TikTok só aparece ela, né? Então a gente pega até os jeitos, os trejeitos, mesmo sem querer. Gente, hoje é um vídeo de bate-papo bem descontraído. Eu já fiz alguns vídeos tipo esse aqui, né? Geralmente é quando eu compro livros novos, eu mostro pra vocês os livros que eu comprei, as próximas resenhas, trago outros vídeos pra gente ir reagindo, pra gente ir conversando. Tudo bom com vocês? Meu nome é Andressa e o foco do meu canal é falar sobre feminilidade bíblica. Mas tem algumas outras coisinhas que eu faço aqui também, como por exemplo, teologia dos filmes, que foi um vídeo anterior a esse, que eu trouxe um filme baseado na história de Henrique VIII, o rei da Inglaterra. Então é um filme baseado em fatos reais, né? A teologia dos filmes são filmes que nós aprendemos teologia, mas que não necessariamente falam sobre Deus, mas que nós podemos aprender sobre. Estou aqui com 2 livros. Esse aqui é o que eu estou lendo atualmente, será a nossa próxima resenha. É bem interessante porque ano que vem nós teremos política, né? Será ano de eleição. E é bem interessante nós sabermos que é possível, sim, um cristão se dedicar à política, né? Porque a história de Kuyper, eu vou chamar ele de Kuyper porque eu conheci ele com o pastor Juan de Paula. E o pastor Juan de Paula, que é desse podcast que eu vou deixar aqui para vocês, ele chama Abraham Kuyper de Kuyper. Mas como ele não é americano, e sim, acho que é neerlandês, ele viveu ali nos Países Baixos da Europa, né? Então pode ser que o sobrenome dele seja Cooper mesmo. Cooper. Mas enfim, diga aí como é que se pronuncia. Eu vou chamar ele de Kuyper, tá? Enfim, ele foi um pastor que depois ele abandona, né, digamos assim, o pastoreio para se dedicar à carreira política. Mas assim, tudo por um chamado de Deus, tá? Eu achei bem interessante a história dele. Será a nossa próxima resenha daqui a alguns vídeos mais pra frente, porque eu ainda tô lendo. Ele é um livro pequeno, mas eu já tô na metade porque eu ainda estou na metade, né? Porque eu comecei a ler essa semana. Então talvez mais umas 2 semanas aí pra frente, né? A partir de dezembro minha vida vai ser bem corrida, então eu não sei como será aqui no canal. Mas eu vou ver direitinho, talvez eu traga ainda esse ano, né? A resenha desse livretinho. Se não sair esse ano, sai em janeiro, com certeza. E esse aqui, gente, O que foi esse livro, gente? Que surto foi esse livro? Eu quis ler Confissões de Agostinho. Eu comentei com vocês, pra vocês verem, né, como é que é. A gente morde a nossa língua, a gente paga a nossa língua. Eu comentei com vocês que eu ia começar a ler, já tava lendo, inclusive, Confissões de Agostinho como um devocional pessoal, que eu não sabia se ia trazer resenha dele aqui pro canal, não sei o que, não sei o que. E o que é o devocional, gente? O devocional é aquilo que você pode ler e aplicar na sua vida. Começando, claro, pela Bíblia, né? Mas alguns outros livros que possam acrescentar junto com a palavra de Deus que você pode ser edificado e acrescentar na sua vida. O que eu acrescentei na minha vida lendo Confissões de Agostinho? Não sei. É muito mais fácil você ler a Bíblia do que ler esse livro, gente. Então, assim, li esse livro inteiro, não consegui. Eu não consegui. Ficou faltando 14 a 15 páginas, pouquinho onde tá a fitinha. Porque eu me esforcei muito pra ler os últimos capítulos, mas, gente, eu sentia que tava sendo uma perda de tempo. O que disseste tu, dize a mim, disse a ti. Dizia, ei, onde estás tu? Estou comigo e ti. Também estou. Oi? Oi, ó a saudação. O que vens à vida, o que vais a tu? Quê? Ei, anjo torto que pisou em minha vida. Se você não conseguiu ler esse livro assim como eu, não se sinta mal, porque realmente, se você conseguiu ler e entender, você é um gênio. É uma coisa que eu não sou, né? Então não se sinta mal, porque você não está só nesse mundo. Então eu já parti pra esse, entendeu? Muito mais fácil, entendeu? A Kuyper viveu no finalzinho do século XIX, início do século XX, estabeleceu ali o calvinismo nos Países Baixos, né?
de uma forma mais política, né? Enfim, falarei quando eu resenhar esse livro aqui pra vocês. Mas vamos lá, eu separei alguns videozinhos pra gente ir reagindo, né? Focado em feminilidade bíblica, que também é vai me dar um norte, mais ou menos, dos livros que eu irei comprar para os próximos meses, né? Pro ano que vem, né? Porque a gente já tá em dezembro, praticamente, né? E aí, eu separei um vídeo de Francine Veríssimo, que será uma das escritoras que eu irei me dedicar ano que vem, para ler um pouco sobre. E o dela, como é um pouquinho mais longo, eu vou deixar por último. Então, eu trouxe outros vídeos aqui interessantes, rolando feed aqui dessa internet, né, desse mundo que é a internet. Encontrei alguns vídeos interessantes pra gente ir vendo, conversando, reagindo. E é claro que o mundo tecnológico, a internet, tem muitas informações, mas dá sim pra gente pegar algumas coisas e sermos edificados. Precisamos peneirar muito bem o que tá sendo dito por aí, mas trouxe aqui alguns assuntos do momento que podem talvez edificar a nossa vida ou talvez não. Gente, bora lá. Eu vi um vídeo no Instagram, vi na verdade 2 vezes, né? Eu não tava seguindo nem nada e apareceu pra mim, achei bem interessante, do Saião falando sobre as mulheres da Bíblia, né? Um rapaz questionou ele, né? Disse que as mulheres não eram bem vistas na Bíblia, elas não eram valorizadas, elas eram oprimidas, porque a cultura sempre oprimiu as mulheres e tudo mais. E aí, interessante, porque o pastor Saião, né? Ele é um pastor da Igreja Batista, né? Ele é muito, assim, tranquilo. Então, se você não conhecer muito bem ele ou não acompanha ele lembra, parece, você vai achar que ele é até um pastor liberal de tão gente boa que ele é. Mas ele é um pastor bíblico, um pastor teológico que se preocupa com a palavra de Deus e dá uma resposta bem legal sobre o papel de nós mulheres no decorrer da história do cristianismo, do povo de Deus, né? Relatado na palavra de Deus, né? Até mesmo para refutar aquela ideia que, por exemplo, o Ed René lançou aí, de que a Bíblia precisa ser atualizada porque a palavra de Deus é antiga, retrógrada, machista e tudo mais. Então, na tela. As mulheres eram um nada naquilo, era um objeto do seu marido, como um chaveirinho. Qual é a fonte dessa citação? Aí... Eu vejo ela falando popularmente, eu nunca encontrei. Da oração rabínica? Ela é feita até hoje. Mas então, onde? Porque, eu não tenho anotado aqui pra você. Eu posso mandar depois, Porque o texto bíblico, você tem esse elemento que representa o tipo de cultura, ao mesmo tempo em que você tem um protagonismo feminino. Por exemplo, na Bíblia hebraica, as coisas mais importantes, a coisa mais importante que tem na Bíblia hebraica que determina a história. Quantos por cento de mulheres e homens na Bíblia tem? É claro que tem uma maioria masculina. Uma maioria massacrante. Sim, mas muito maior de mulheres do que comparado com as outras sociedades. Então você tem o elemento mais importante que tem, que é o quê? É o êxodo, a libertação. Quando vai surgir o nascimento de Moisés, quem que aparece? O pai de Moisés? Não. O tio de Moisés? Não. É só a mãe, a filha do faraó e Miriam. Só mulheres. Então existe uma leitura enviesada quando o lado de destacar que tem origem na Europa anti-judaica, de tentar mostrar que esse pessoal só vê o lado masculino. E toda a predominância feminina era escondida debaixo do tapete. Existe um paradigma de relação entre as duas realidades no texto que é injustamente invertido. Então não é bem assim. Acho que eu não entendi. Você está querendo dizer que não havia essa... Havia como em todo mundo. Sim, não, até aí tudo bem. Mas você concorda que houve um apagamento histórico? Por exemplo, na hora os 12 apóstolos são 12 homens. Sim. Mas Jesus andava com as mulheres, mas é citado o nome de 12 homens. Sim, a mulher samaritana é chamada de mulher samaritana. Sim, mas o que você tem? Você tem que entender a razão de ser dos certos textos bíblicos. Por exemplo, o momento mais complicado da história de Israel no contexto do século IX, época de Elias e Eliseu. O que você tem? Tudo está perdido, todo mundo se corrompeu. E o que acontece? Israel seguiu os deuses das nações. E então o que acontece? Deus entrega Israel na mão de Naamã. Naamã vem e invade. Quem que é protagonista da história? A menina. Ela é mulher, ela é adolescente, criança, e ela nem nome não tem. O fato dela não ter nome é intencional, para mostrar que quem é protagonista da história é exatamente quem aparece de uma maneira que não corresponde à referência
expectativa. Você tem quem que é importante na Bíblia? Uma outra possibilidade de interpretação o fato de um ter nome é mostrar o descaso por ser uma mulher. É você mostrar que nesse caso não. Nesse caso não. Por exemplo, você tem na Bíblia um negócio curioso demais. Quem que tem valor na família? É o filho mais velho, primogênito. Lê Gênesis. Quem que é usado por Deus? Sempre o mais novo. Então o pessoal não entende a cabeça hebraica, porque são tudo europeu, tudo filho de grego, tudo na base da polarização, da oposição. A cabeça hebraica, ela é esse sabor agridoce, ela mistura um elemento com o outro, ela tem uma outra lógica. Agora, como a lógica é branca, ocidental, europeia, ela não consegue captar isso e sempre tem uma polarização. Tem uma coisa interessante, que é uma coisa que eu sempre trago aqui pra gente, que quando a gente estuda sobre o papel das mulheres, é importante a gente estudar, né, porque é complexo, porque a Bíblia traz alguns textos, como por exemplo 1 Timóteo, que é o que eu tô sempre falando aqui, mas a gente nunca pode isolar esse texto, existem outros textos na Bíblia, então por isso que tudo é na base de um estudo, juntar um texto com o contexto, enfim. E é interessante, como o pastor Sayão aqui falou, de você entender a questão do motivo, da funcionalidade. Então, por exemplo, a história de Moisés não começa com Moisés. A história de Moisés começa com a mãe dele, preservando ele por 3 meses. Não, começa com as parteiras, né? Preservando a vida dele, porque as parteiras receberam ordem de Faraó que deveria matar todos os meninos hebreus. Depois você tem a mãe dele escondendo ele por 3 meses. Depois você tem a irmã dele guiando ele pelo rio, acompanhando ele pelo rio. O fato da mãe dele ter lançado ele no rio era uma confiança em Deus, de que Deus faria a obra dele de alguma forma, porque você precisa confiar em Deus, porque depende da correnteza do rio, depende do movimento das águas, enfim. E mesmo a irmã dele guiando ele à distância, elas estavam com uma confiança absurda de que Deus faria alguma coisa. E de fato ele fez, porque as águas do rio conduziu o bebê, o menino Moisés, até a mãe adotiva dele, que curiosamente era filha de Faraó. Então, o pastor José Mabessa fala uma coisa interessante, né? Quando Deus quis salvar Israel, preservar Israel da mão de Faraó, o que Deus fez? Deus colocou o libertador de Israel dentro da casa de Faraó, o lugar mais seguro do mundo, sendo criado e protegido pela própria filha dele. Gente, Deus faz essas coisas. Deus é impressionante, né? Então, as protagonistas na história de Moisés foram mulheres. Elas não foram líderes de Israel, que liderou o povo, que guiou o povo. A gente sabe a história de Moisés, é uma história difícil, né? Ele guiou um povo difícil, um povo de coração duro, né? Enfim, mas a forma com que Deus começa a história de Moisés começa com as mulheres. E uma forma muito feminina, que é uma coisa maternal, aquela coisa para a qual nós fomos criados. Então, quando fala que as mulheres não têm importância, não têm valor, depende muito do ponto de vista seu, do ponto de vista das pessoas, porque você entender a mulher na função dela, não na função de uma líder, enfim, uma guerreira, amazona, enfim, mas na função que Deus criou ela, como mãe, como esposa, como, enfim, no caso as parteiras, né, enfim, todas ali sendo usadas por Deus para preservar a vida daquele que lá na frente seria o libertador de Israel. De fato, elas foram essenciais e importantes para a história que Deus tinha ali dentro do povo dele, né? Enfim, então, você acha que elas não foram importantes, ou elas foram negligenciadas, ou não foram valorizadas pela palavra de Deus? O que você acha em relação a isso? É uma coisa boa a se pensar, uma coisa a se pensar. E falando do Ed René, na tela. Cientes é a ocupação da arena pública da USP pela juventude evangélica cantando louvores, denunciando que a USP é de Jesus e que o diabo não tem mais vez na USP. Parem com o teatro religioso. Parem de transformar a religião em espetáculo público. Religião não é espetáculo público. Religião é experiência particular e privada, comunitária. Ritual religioso, celebração religiosa, prática religiosa acontece daquela porta para cá. Na rua é justiça. Aqui é oração. Na praça é pão para o faminto. Aqui é louvor e cantoria. Aqui a gente levanta a mão. Lá a gente estende a mão. O que você acha disso?
Bom, eu não vou falar muito sobre a questão da nossa vida pública, nossa vida privada, porque quando eu resenhar este livro, a gente vai falar muito sobre a vida pública, porque, né, Kuyper se transformou num político, né? Mas, já dando uma introdução, né, sobre a ideia aqui, né, até o título do livro é o Introdução ao Pensamento de Kuyper, né, a ideia dele, né? Kuyper, ele se inspirou muito na Genebra de Calvino. Então, assim como Genebra estava para Calvino, Kuyper estava para a Holanda e os Países Baixos ali da Europa, né? Inclusive, foi ele que fez a frase Igreja Reformada sempre reformando, né? Porque a Igreja da Holanda e ali os Países Baixos estavam sendo dominados pelo liberalismo teológico, era o início do liberalismo teológico, os ambientes acadêmicos eram muito intelectuais, mas pouco espirituais. Então, ele se forma para ser pastor, e aí ele se converte depois, quando ele foi pastorear uma igrejinha no interior, acho que da Irlanda, se eu não me engano, Holanda, eu acho que é Holanda. Porque ele migra ali entre a Neerlândia, Irlanda e Holanda. Mas acredito que foi Holanda. E aí, quando ele se torna pastor dessa igrejinha, a maioria dos membros eram convertidos. E os membros começam a interceder pela vida do pastor, porque eles percebem que o pastor deles não era convertido, porque o pastor aderiu às ideias do liberalismo teológico. Passa-se um tempo, Kuyper se converte. E aí, ele não só influencia a igreja, mas ele se preocupa em influenciar todo o contexto do seu país, né? Por quê? Porque por conta da cultura, né, de intelectualizar demais as coisas ali, aquele movimento da modernidade, né? Da Revolução Francesa, que vem o iluminismo, o deísmo e tudo mais, as ideias ateístas, né? Por conta da cultura que o cercava, a cultura estava influenciando a igreja. Então, muitas igrejas estavam morrendo por causa do liberalismo teológico. Então, Kuyper, quando ele se converte, ele traz a ideia de que, a partir do momento que a igreja ela se torna relevante na sua cultura e no seu povo, ela não pode ficar ali entre as quatro paredes do lugar. Ela tem que expandir. E ele usa muito a ideia de Calvino, né, do calvinismo e tal, que era o quê? Era transformar a cultura, transformar a nação. E, de fato, a reforma protestante, ela vem ali não só reformando a igreja, mas transformando toda a sua cultura ao redor. Hoje você tem ali acesso à leitura, porque na época da reforma, os reformadores queriam que todas as pessoas fossem capazes de ler a Bíblia. Não só os clérigos e os nobres, mas toda a população, o camponês, a dona de casa, todo mundo ter acesso à palavra de Deus. Para isso, todas as pessoas precisavam ler e escrever. Então eles começaram a impactar a cultura mesmo, para que todo mundo tivesse acesso à leitura, estudos, para que não fosse enganado pela igreja. Então, de uma certa forma, algo que começou dentro da igreja foi se expandindo pela cultura. Então, Kuyper pega muito as ideias de Calvino para tentar implantar no seu país, né? E aí acaba influenciando ali quase toda a Europa com as ideias dele, que é o quê? Quando uma igreja está avivada, quando ela é impactada pelo Espírito Santo de Deus, onde Cristo é o cabeça, Cristo é Senhor, aquelas pessoas convertidas, regeneradas, com o seu coração aquecido, elas não vão ficar dentro das quatro paredes da igreja, elas vão sair pelo mundo, elas vão evangelizar, elas vão impactar a cultura. Claro que existe um certo excesso nesse pensamento, porque acaba se tendo aquela ideia de que você pode transformar o mundo, e Deus não nos chamou para isso, né? Esse é um pouco do exagero que eu acho que Kuyper tinha, mas ninguém é perfeito, né? Nós não, como o próprio Jesus fala, né? Meu reino não é desse mundo, né? Então, nós não iremos transformar o mundo, né? Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para anunciar sobre um novo mundo que Ele está criando. Mas mesmo assim, Jesus fala, né, que não se esconde uma cidade edificada sobre o monte, né? Se Deus nos iluminou, essa luz vai expandir pela nossa cultura, pela nossa sociedade, no nosso trabalho, na nossa família. Então, essa ideia de que a gente vai ser crente na igreja, que a gente vai ser outra coisa fora dela, é uma ideia completamente equivocada e antibíblica, porque Deus nos chamou justamente para ser sal da terra e luz do mundo, para fazer a diferença,
né? E se nós estamos ali entre nós, né, na igreja ali o tempo todo, naquele momento religioso, e fora da igreja não existe mais esse momento religioso, nós não estamos fazendo diferença nenhuma na sociedade, na cultura, enfim. Então, vocês sabem que eu já não concordo muito com a Ed René, né? A base dos meus vídeos aqui é justamente provando que a Bíblia não precisa ser atualizada, e Ed René nos ajuda sobre isso. E aí, mais uma vez, ele se equivocou e falou uma besteira. Gente, o próximo vídeo... muito maior. Com a força e tradição, que transforma o mundo para melhor. O próximo vídeo é de uma página que eu já sigo já tem um tempo, se chama One Passion Mission. Eu já falei algumas vezes sobre lá nas redes vizinhas, né? Me sigam, inclusive no TikTok e Instagram, eu tô sempre por lá, sempre apareço por lá, pra falar coisas aleatórias às vezes. E aí, a One Passion é um trabalho missionário onde eles nos informam sobre o campo missionário, e ele é um trabalho interdenominacional. Então, são vários missionários de várias igrejas diferentes, então eles são ali enviados pelas suas igrejas locais, e não tem... não é de uma igreja específica, mas é um trabalho missionário ali, de missionários que foram chamados por Deus mesmo para realizar, porque existe um perigo, muitas vezes, das pessoas se engajarem em trabalhos missionários por um engajamento que às vezes a igreja promove, e às vezes as pessoas não foram chamadas para isso. O trabalho missionário, gente, ele é lindo, eu amo acompanhar, eu amo ver, mas é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, que você precisa ser chamado para isso. Não é uma colônia de férias, não é um passeio que você vai fazer. Ano passado, inclusive, eu acompanhei pelas postagens dele a perseguição na Índia, né? A Índia, ela foi estava sendo impactada por um avivamento nos 3 últimos anos, e aí mudou o governador, o imperador, eu não sei como funciona lá. Quando mudou o governo lá na Índia, começou-se a ter perseguição. Então, o ano passado foi um ano em que muitos pastores foram mortos, muitas igrejinhas que eram ali feitas no quintal das casas das pessoas estavam sendo... às vezes eles ateavam fogo, destruíam as casas das pessoas mesmo. Estava sendo bem difícil. Mesmo assim, o evangelho estava avançando, né, na Índia. E esse ano... está sendo na Nigéria, né? A Nigéria está sendo impactada, inclusive de vez em quando aparece até mesmo na Record, no jornal da Record. Eles às vezes nos informam de tão grave que está a crise lá na Nigéria. Mas eu separei aqui um vídeo não sobre a Nigéria, sobre países muçulmanos que também são países que perseguem muito os cristãos, inclusive porque faz parte da religião deles, né? E aí eu vou botar um vídeo que é um vídeo forte, mas para a gente ficar ciente de como funciona o campo missionário e, inclusive, as culturas em que muitos missionários são inseridos, são enviados, né, para realizar ali o trabalho, né? Então, vamos ver um pouco sobre a cultura muçulmana, né? O One Passion fez um videozinho para poder nos ensinar um pouco sobre como funciona a cultura muçulmana. Vídeo na tela. Alguns vídeos que eles postam lá são tão pesados que o Instagram barra, né? Então tem muitos vídeos lá que são silenciados pelo Instagram porque são pesados. Às vezes teve uma perseguição de um Estado Islâmico lá que decapitou alguns pastores, não sei se foi no Paquistão, mas eles mostraram mesmo, gente, o sangue escorrendo, enfim. Esse vídeo foi inclusive barrado pelo Instagram, porque eles, né, e eles falam, né, que é trabalho missionário sem filtros, e realmente é sem filtros, pesado, né, gente? Mas como vocês viram aí na legenda do vídeo, isso faz parte da lei do Shira, né, que a mulher pertence ao marido. Então, a ideia muçulmana é uma ideia que ele usa, sim, a Torá, muitas vezes, as leis judaicas até,
de uma forma extremamente legalista. E é uma coisa pra gente se analisar, que muitas vezes se nós não tivermos muito cuidado em nos manter firmes ali no Evangelho de Jesus Cristo, nós podemos cometer esse erro de ser legalista. Gente, muitas pessoas usam a Bíblia de forma errada, errônea, até mesmo o texto de 1 Timóteo, eu tô sempre falando aqui pra vocês, as mulheres sejam caladas na igreja, por isso que eu sempre falo que a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas, nesse intuito, nessa afobação de querer defender a palavra de Deus, né, como se ela precisasse de defesa, se tornam legalistas. Mas muitas vezes o legalismo, ele tem a ver com pecados do coração não tratados. Eu aprendi isso com o meu pastor. Muitas vezes pecados não confessados, pecados não tratados. Muitas vezes esses pecados não saem para fora, as pessoas de fora pensam que nós somos muito bons, mas lá dentro do nosso coração aquele pecado está fervilhando e você se torna legalista ao invés de ser humilde, ao invés de reconhecer as suas fraquezas e ter misericórdia do próximo. Nós nunca chegaremos à perfeição, por mais que nós batalhemos pela fé, batalhemos pela doutrina, sempre vai haver algumas ideias equivocadas sobre a nossa teologia. Eu aprendi, inclusive, em um vídeo que eu não tenho aqui, mas eu posso deixar para vocês aqui nesse vídeo ainda, do pastor Victor Fontana, que ele fala que a nossa teologia, ela sempre vai ter erros. Porque se uma pessoa disser que ela tem uma teologia perfeita, ela está dizendo que ela é igual a Deus. Ela é tão perfeita quanto Deus. Então, por exemplo, quando eu falei da patrística aqui, eu trouxe pais da fé, homens levantados por Deus, que foram usados por Deus no período da história, né, para defender a fé, mas que não foram perfeitos. Quando a gente fala da reforma protestante, a gente fala de homens levantados por Deus para defender a fé, a doutrina cristã, mas que não são perfeitos. Então, quando a gente tem uma teologia que pra gente é perfeita, existe uma grande probabilidade da gente estar virando legalista. E talvez essa é uma desculpa para esconder pecados no nosso coração. E por que eu tô falando isso? Porque eu já ouvi falar que aqui no Brasil, algumas pessoas defendendo a doutrina reformada, né, se dizendo aí puritanos, neopuritanos, existem mulheres que estão usando um véu, você acredita? Eu sei que parece um pouco absurdo, mas existe aqui no Brasil famílias neopuritanas que já estão indo para um extremo do legalismo, que estão chegando a usar véu. Gente, Brasil, mulheres usando véu, eu acho que é um perigo, Então, assim, se você não conhece muito sobre a religião muçulmana, estude um pouquinho. Eu tenho uma resenha aqui no canal falando sobre a história de Busha, uma mulher muçulmana que se converteu e virou uma evangelista. A história dela é linda e como Deus preservou a vida dessa mulher. E aí, os muçulmanos, eles têm uma religião tão legalista que se você não tomar cuidado, você pode virar um muçulmano. Eles oram diversas vezes ao dia, eles jejuam longos períodos, eles têm uma vida religiosa muito bem organizada, né? E isso não é evangelho. Orar longos períodos, você pode orar longos períodos, você pode jejuar longos períodos, você pode cantar louvores a Deus e se parecer muito mais com um muçulmano do que com um cristão. Então fica aqui meu alerta, né? Às vezes você pode pensar, o que os muçulmanos têm a ver com a gente? Às vezes tem tudo a ver, né? Trazendo aqui a One Passion para também dar uma dica para vocês de uma página cristã. Eles estão sempre nos informando lá sobre o campo missionário, a vida dos missionários, as dificuldades que eles enfrentam e até mesmo para nos dar um norte sobre será que eu sou chamado para isso? Muitas pessoas estão se engajando. Eu já participei de uma igreja onde a igreja se dedicava muito a trabalhos missionários, de enviar missionários, mas mais uma ideia assim de promover um evento na igreja do que realmente a ideia da missão. Porque a ideia da missão, ela é linda, ela é nobre, pessoas morrendo pela causa do evangelho é uma coisa maravilhosa, mas não é para todo mundo.
é um chamado. Você precisa saber se você foi chamado para isso, porque se Deus não te sustentar, você não vai conseguir. E eu tinha separado um vídeo da Francine Veríssimo, mas eu vou talvez deixar para um próximo vídeo, talvez trazer depois. E aproveitando então essa deixa, eu separei vários vídeos aqui, então vou selecionando aqui. Tem um pastor que eu conheci há pouco tempo, inclusive, e ele é um pastor missionário também. E aí ele fala também de um caso, de um trabalho missionário que ele fez, acho que no Cairo, que também fica ali no Oriente, né? E aí agora já é uma notícia boa, uma história boa, né? Vou botar aí na tela para vocês. O cara veio numa van e sequestrou o meu amigo. Lá no Oriente Médio, foi no Cairo. Um amigo meu, pastor muito conhecido, muito crente, foi sequestrado por um homem vestido como salafita. Salafitas são aqueles muçulmanos que vestem a beca até o chão, tem barba muito longa. Eles são considerados muito radicais. E o cara veio numa van e sequestrou o meu amigo. E colocou um gorro na cabeça dele para ele não ver para onde estavam indo. Ele me contou que ele só via e sentia o carro mexendo. Finalmente, depois de alguns minutos, parou em algum lugar, tiraram ele dentro da van, entraram numa casa e retiraram o gorro da cabeça dele. Quando retirou, havia mais ou menos uns 24 ou 26 pessoas, todas homens e mulheres, vestidas como salafita, de véu e etc. E havia uma mesa com pão e com vinho. E aí eles falaram: olha, pastor, nos perdoe por ter que sequestrar o senhor, porque senão o senhor não viria. O que é que vocês me sequestraram? Por que vocês me sequestraram? Ele falou: porque Jesus apareceu para todos nós. E nós fomos no livro sagrado, a Bíblia. Descobrimos que é um negócio chamado Santa Ceia, a ceia do Senhor. E nós não entendemos nada de como praticá-la. E sabendo que o senhor é um pastor, nós decidimos sequestrá-lo para que o senhor nos ensine. E o meu amigo disse que foi uma das coisas mais emocionantes da vida dele, poder celebrar a ceia do Senhor com irmãos e irmãs a quem Jesus apareceu, que ainda apareciam no seu estilo exterior como salafitas, mas o coração estava transformado, discípulos de Jesus. Deus é maravilhoso. Meus queridos, foi mais impressionante que seja essa história. É assim que muitos árabes muçulmanos se convertem. Jesus aparece para eles num sonho, numa visão, e eles se convertem. E se você tiver dúvidas se isso é real, se isso acontece, além de testemunhos como esse, né? Mais uma vez eu gostaria de lembrar para vocês desse vídeo que eu deixei aqui para vocês, de uma resenha da história da Gusha, uma muçulmana que se converteu, eu falei pra vocês, a história dela é linda. Mas não só vejam o vídeo que eu gravei, inclusive minha cara, né, cortou no vídeo, eu tive que fazer um trâmite aí pra aparecer. Deixa eu levantar aqui. Eu tive que fazer, botar algumas imagens na tela, né, pra não deixar aparecer meu rosto cortado, mas enfim. Eu indico vocês lerem um livro, né, O Véu Rasgado, de Gusha Esther. Ela conta a história da conversão dela, da visão que ela teve de Jesus. E aí eu pensando, né, lendo o livro, né, eu falei, essa história é furada, hein. E aí na continuação do livro ela foi falando como ela começou a ver Cristo através da Bíblia, através das Escrituras. E ela falando do Evangelho, né, do metade do livro pra frente, onde ela já tinha se convertido, ela falando do Evangelho de Jesus, falando, né, de como ela evangelizava outras pessoas. E, gente, essa história é linda e realmente isso acontece. Nós se confiamos na soberania de Deus para salvar. Sabemos que Deus tem os seus eleitos desde a fundação do mundo. Então não é impressionante de que Jesus vá até lá e se revele para aquelas pessoas e essas pessoas se convertam e recebam o Senhor. Enfim, são histórias lindas mesmo, uma história que motiva. Eu não sei se eu fui chamada para o trabalho missionário, mas realmente essas histórias revigoram a alma, porque quando a gente está pensando em reclamar, quando a gente acha que a gente está passando por grandes dificuldades na nossa vida, morando no Brasil, num país tropical, nós olhamos para essas pessoas e nós simplesmente nos envergonhamos. Tinha muitos vídeos legais aqui, inclusive separei de um pastor nigeriano, ele conta tudo que eles estão sofrendo lá na Nigéria. Acompanha o One Passion, né, eles estão sempre postando lá, né, esse ano a perseguição tá mais intensa na Nigéria mesmo, justamente por causa do avivamento que aconteceu há um tempo atrás lá. A Nigéria está sendo impactada ao mesmo tempo que pelo cristianismo, também pelo islamismo, né? E
E é assim, sempre que a luz de Cristo brilhar, as trevas, né, vão tentar lutar contra. E Jesus nos disse que isso ia acontecer, não deveríamos estar surpresos, embora devemos orar. Nós sabemos como o ministério pastoral é um ministério difícil, ao mesmo tempo que é um ministério que é um chamado por Deus. Então, o diabo também sabe disso. Então, lá na Nigéria, por exemplo, eles estão mais focados nos pastores, em destruir as casas dos pastores, em acabar com a liderança das igrejas. E são histórias muito tristes, mas ao mesmo tempo fortalecem a nossa fé de que se nós estivermos reclamando demais da nossa vida aqui, nós precisamos nos ajoelhar e nos arrepender, porque existem irmãos em Cristo nossos que realmente estão passando dificuldades de verdade, né? Esse é o meu vídeo de hoje, né? Trazendo aqui alguns reacts pra gente analisar, ser edificados juntos. Então em breve trarei a resenha desse livretinho aqui. Não sei se ainda esse ano, tá? Vou trazer uma breve palavra sobre esse livro aqui, um breve vídeo sobre esse livro aqui. E aí, se Deus quiser, ainda estarei esse ano. Se não, em janeiro estarei aqui falando sobre Kuyper e o cristão e a política, já que ano que vem será um ano importante sobre, né? É isso aí, gente. Um beijo e até a próxima. Keep on praying for me. I've chosen to die than to live, to be performing burial. As I'm talking to you, yesterday we buried in the night 1 corpse and they killed 2 people again. They are gambling with Nigerians. Stand and do something. We are in a nation that Nigeria have already sold all out. The Supreme Court have already passed death sentence. They passed death sentence on us. We should never defend ourselves. God, who is living in heaven, keep on praying for my people. Because I'm back from India and I'm ready. If it is the place that I will die, let me die with my people. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And all the Christians that claim they are salt of the earth, but they have lost their saltiness. No Christian is talking. Even those in Asoro, they are silenced. Even the bishop, they are silenced. The overseers are silenced. The leaders are silenced because they have lost their saltiness. And they are against Jesus Christ directly. Fikan is silenced because they are dead people spiritually. Their mindset is dead. Their conscience is dead. They don't have people at heart. They don't care to voice out what is happening in Nigeria. Why? Because they have sold our bad life. Keep on praying for me. I've chosen to die than to live, to be performing burial every day. In the name of the Lord Jesus Christ, our Savior. Keep on praying for us. God is going to be with us. She can.